Você utiliza o ChatGPT? Um experimento realizado na UFMA indica que diversas profissões serão afetadas pela ascensão da inteligência artificial, como os criadores de conteúdos, designers gráficos, engenheiros de software, atendentes de call center e muitas outras. O Laboratório de Convergência de Mídias da UFMA realiza então uma série de ações com o objetivo de qualificar os profissionais para que eles utilizem a inteligência artificial em suas rotinas de trabalho. E o coordenador do laboratório, o professor Márcio Carneiro, realiza, com o apoio da FAPEMA, uma série de estudos sobre a aplicação de mídias digitais de um modo mais geral na produção e análise de textos. E esse tema muito importante para o mercado atual você confere agora nesse episódio do programa Pesquisa em Destaque. Professor, explica um pouquinho pra gente o que indica esse estudo realizado no laboratório da UFMA sobre o impacto da inteligência artificial nas profissões. Bom, a gente sabe que toda tecnologia ela gera efeitos na sociedade, né? Então é óbvio que a inteligência artificial, que é uma tecnologia já bem antiga, mas que nesse momento agora tem tido bastante investimento e divulgação, é óbvio que ela vai gerar algum impacto na empregabilidade nas profissões, tá? Isso já aconteceu outras vezes na história e agora está acontecendo talvez com um pouco mais de velocidade. O que a IAG faz, né, é oferecer ganhos de produtividade para algumas profissões. O estudo que a gente fez, por exemplo, né, especificou áreas, né, ou profissões onde esse impacto é maior e áreas onde ele é menor. O impacto maior não significa que você vai ser substituída por um robô ou que a sua profissão vai acabar. O impacto maior no nosso experimento indica que você tem, vamos dizer assim, menos tempo para se atualizar. Por quê? Porque na sua área a inteligência artificial já está oferecendo esses ganhos de produtividade, então rapidamente vai ter alguém que sabe operar a ferramenta e alguém que não sabe. Então, assim, esse alguém que sabe vai ter algumas vantagens em relação a quem não sabe mexer com essa ferramenta. Então, na realidade, você não vai perder provavelmente seu emprego para um robô, você vai perder seu emprego para um humano que sabe operar uma ferramenta atual. Basicamente, isso já aconteceu outras vezes e é por isso que a gente tem feito um trabalho, né, de treinamento, de levar essa ideia através de pesquisa, através de oficinas, através de um projeto chamado InovaCom, um projeto para repensar essa questão da atualização profissional. A gente tem oferecido isso para as organizações, tá? E assim a gente quer dar a nossa colaboração para essa transição, né? Esse momento de transição digital, né? Que a gente vê que com certeza vai impactar sim muito o mercado de trabalho. E qual o diferencial, né, que um profissional que fez o treinamento com vocês tem na utilização da inteligência artificial que se ele estivesse utilizando normalmente, de maneira mais... Nas oficinas eu sempre falo assim, a primeira coisa, nas oficinas você entende os limites da ferramenta, tá? Se você trabalha numa área onde a qualidade da informação é muito crítica, no caso jornalismo, ciência, ensino, você tem que entender que essa ferramenta ela não foi feita para gerar textos precisos, checados, corretos. Ela foi feita para gerar texto. É um liquidificadorzinho de palavras, tá? Então você precisa entender até onde você pode ir e você também tem que entender que qualquer processo vai continuar precisando dessa curadoria, dessa revisão humana. Essa é uma coisa. A outra coisa é que eu mostro isso nas oficinas, né? Quando você entra um prompt, né? Ou seja, aquela entrada, aquele pedido que você faz, por exemplo, para o ChatGPT. O prompt do amador gera um resultado, tá? ChatGPT, faz para mim um post do Instagram, não sei o que e tal. Aquilo que o ChatGPT vai entregar para você, ele está entregando com pequenas variações para milhões de pessoas no mundo. Então, na realidade, você acha que a inteligência artificial está te dando um diferencial, quando na realidade ela está te colocando na vala comum, porque ele está entregando uma coisa que ele entrega para muitas pessoas. Então, qual é a diferença? Se você, por exemplo, utiliza as técnicas de prompt design, que é uma das coisas que a gente ensina, né? Ou seja, você consegue fazer pedidos, inputs, prompts com mais assertividade, os seus resultados são totalmente diferentes. Eu demonstro isso, né? Um prompt do amador gera isso aqui. Um texto, uma listinha, legal. Eu consigo, por exemplo, fiz agora recentemente com alunos lá do mestrado, a gente criou um plano de comunicação para um banco de leite humano de um hospital público com 20, 30 páginas, tá? E assim, você vai dizer assim, mas será que esse material é 100% perfeito? Claro que não, mas assim, em meia hora, em uma hora, a partir dos dados do próprio banco, a gente conseguiu gerar um conjunto muito grande de insights, de ideias, de possibilidades, e aí, claro, você vai levar para os gestores e o cara vai dizer assim, isso aqui interessa, isso aqui não interessa, poxa, mas isso aqui eu não tinha pensado, entendeu? Então é uma das coisas que ele vai te dar, ganhos de produtividade em volume das coisas, ou seja, eu consigo escrever mais, variedade, eu consigo ter versões das coisas do jeito que eu preciso,
tá? A gente está fazendo um estudo, por exemplo, o pessoal da área de direito, né? Simplificando textos que têm um juridiquês muito forte para comunicação pública. Essa é uma outra utilização, tá? Então, assim, eu consigo dar variedade e consigo, claro, ganhar velocidade nos processos, né? Imagina assim, é aquela coisa da síndrome da página em branco. Você chega lá na redação, vai começar a escrever, não tem nada aqui. Eu posso ter uma aplicação que eu fiz de teste para o pessoal do UOL, né? Onde eu dou apenas o tema, né? E ele me dá, por exemplo, sugestões de pergunta, né? Possibilidades de resposta, possibilidades de pesquisa e tal. Eu posso fazer isso. Para os pesquisadores, eu posso passar, por exemplo, um conjunto de dados e ele pode sugerir hipóteses para que eu vá investigar, entendeu? As soluções não são finais. Ele é um assistente, tá? Como um assistente, você não vai confiar nele 100%, porque ninguém confia no assistente 100%. É por isso que a gente tem que revisar, tá? E uma outra coisa importante é que ele não faz as coisas do jeito que você pensa que ele faz. Você não está falando com o humano. Você está falando com uma máquina que vai te dar resultados a partir de modelos matemáticos e estatísticos. Perfeito. E esse trabalho que tem uma importância, né, muito grande para o mercado atual é apoiado pela FAPEMA. Qual a importância do apoio da Fundação para a realização desse projeto? Na realidade, assim, eu tenho utilizado os editais, participado dos editais da FAPEMA desde o início do LabCom, que é o laboratório que eu coordeno na UFMA, né? O próprio LabCom, ele nasceu de um edital de infraestrutura, acho que 2011, 2012, da FAPEMA, né? Então, assim, com editais universais e vários outros editais de bolsa e tal, a gente vem construindo, vamos dizer assim, um caminho de conhecimento, né? Que primeiro a gente usou para investigar tecnologias emergentes, tipo IA, realidade virtual, realidade aumentada, Big Data, e nesse projeto mais recente, que foi aprovado em 22, a gente está focando mais em Big Data e inteligência artificial, né, e seus impactos, né, na empregabilidade e nos profissionais, seja do mercado, seja da academia, né? O que a gente está fazendo hoje é criar pontes, procedimentos, aplicações para facilitar esse contato, considerando que, de repente, o pessoal da comunicação não gosta muito de planilha, programação e tal. O que eu sempre digo assim, o pesquisador da comunicação, ele não tem que necessariamente virar programador, virar estatístico, ou seja, sair da sua área de conhecimento, tá? Mas é importante que ele saiba que essas ferramentas existem e ele possa se apropriar delas da forma correta. Então, o nosso trabalho é fazer essas pontes, né, entre tecnologias que estão sendo muito utilizadas, que estão crescendo muito no mundo, tá? E pesquisadores de uma área onde, né, às vezes existe um bloqueio, às vezes até assim, de lidar com isso. Então, o nosso trabalho é fazer essas pontes com procedimentos, com métodos, com protocolos e com aplicações para facilitar as coisas para profissionais e pesquisadores.